Boa noite a todos vocês, a todos, a todas e a todes. Vamos iniciar mais um ciclo no nosso curso de astronomia que não acaba nunca. No ano passado a gente viu várias coisas legais, tá? Sobre astronomia, principalmente sobre envolvendo a Terra, os planetas e o Sistema Solar como um todo. A gente aprendeu até fusão nuclear. Mas aquilo ali é só uma pequena parte do que cai na uva, tá? A gente vai ver agora nesse ano, né, nesses 3 meses que nós temos, a segunda parte, que são as partes mais práticas, onde você vai ter que colocar a mão na massa para fazer conta, certo? E eu confesso para vocês que essa aqui é a parte mais legal para mim, porque é a parte que o professor, que inclusive você mais faz coisas, sabe? Eu acho que o aluno ele só aprende quando ele está fazendo ali, né? Só quando o aluno só está absorvendo é muito complicado de aprender. Até porque nosso cérebro trabalha de uma forma bem mais complexa, né? Se eu der 1 hora de aula para vocês não vão ficar com essa 1 hora de aula na cabeça de vocês. Vocês vão ficar com 10 minutos, no máximo 15. Mas quando você pega uma conta para fazer e se dispõe a fazer, você começa a errar. Você começa a errar. Faz de novo, erra, faz de novo, erra, faz de novo, erra. Eu acho que esse é um processo de aprendizagem até mais legal. Isso aconteceu comigo, né? Várias coisas que eu sei fazer hoje eu errei pra... Errei de novo. Aí fui, errei. Achar que ia acertar, errei de novo. E quanto mais você erra, mais você vai entendendo o processo, né? Se você não entender, aí você vai continuar errando, até você entender o processo. Aí você tem duas opções, você desiste ou você continua errando. 1 hora você vai ser gratificado, né? E basicamente é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai desenvolver alguns cálculos aqui, bem básicos, tá? Para aquecer vocês. Eu vou pedir para vocês repetir esses cálculos que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer 5 cálculos aqui hoje. E eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, onde vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu fiz. Só que eu quero que vocês sejam honestos. E eu quero que vocês façam sem ver o vídeo que eu vou postar. Eu quero que vocês tentem reproduzir, né? Pensar como os gregos. Certo? Porque eu acho que é isso que vai dar os pontos suficientes para vocês ganharem as medalhas, né? Ou aprender matemática, porque a gente vê que matemática é um bicho de 7 cabeças, mas é porque não é que ela é difícil. É porque o aluno não se propõe a aprender matemática, tá com medo de errar. Basicamente sempre é isso, com medo de errar. A maioria das coisas que a gente faz na nossa vida, a gente não faz porque a gente tem medo de errar. Mas depois que você começa a errar, você começa a aprender. Quando você começa a aprender, você começa a entender que as coisas não é só aquilo que a gente está vendo, né? É muito mais além. Basicamente é isso que a gente vai fazer durante esse mês de janeiro aí, né? A gente vai fazer algumas continhas que parecem complicadas, mas vocês vão ver que são bem de boas. E vocês vão ter que fazer exercícios para ver se vocês entenderam mesmo, né? O processo, certo? A primeira conta que a gente vai fazer aqui, o primeiro cálculo, vai ser o raio da Terra, tá? Quem fez essa conta aqui foi um grego, lá na antiguidade, chamado Eratóstenes. Como é o nome dele? Vamos lá, aqui já agora é interativo. E aí, como é o nome dele? O nome do homem? Aristóteles. Não foi Aristóteles, foi? Aristóteles. Eratóstenes. Vai lá. Eratóstenes. Bora, eu quero ver todo mundo. Vai, Paulo. Eratóstenes. Maria Beatriz. Eratóstenes. Ana Júlia. Cri. Ana Júlia não conseguiu, é muito... Então, foi esse cara chamado Eratóstenes, tá? O que aconteceu é o seguinte, gente. Na Grécia Antiga, antes de Cristo, tá? Isso foi antes de Cristo. Um grupo de pessoas começaram a sair da caixinha, tá? Existia no mundo grego, né? Não só no mundo grego, tá? Mas em todo o mundo. Só que a Grécia é onde a gente vai focar nossas atenções. No mundo grego existiam diversos mitos sobre como as coisas foram criadas, certo? Então você tinha o mito da criação,
você tinha o mito do inferno, você tinha o mito da chuva, o mito das bênçãos e tudo mais. Essa mitologia, ela ajudava para controlar as pessoas, certo? Então existiam as pessoas, para elas terem o que acreditar, as pessoas começaram a inventar esses mitos e passar esses mitos de geração em geração. Só que chegou um momento da história da Grécia onde alguns homens não se satisfaziam mais com esses mitos, porque eles observavam a natureza e a natureza dizia para ele coisas que os mitos não respondiam, tá? E aí, quando começou a surgir a matemática, né, principalmente a geometria, a trigonometria, a álgebra, esses pensadores gregos, eles começaram a pegar essas observações que eles faziam da natureza e começaram a colocar matemática nessas observações, a fim de entender a natureza, tá? Inicialmente, esses caras eram chamados de filósofos, né? Que vinha da filosofia, tá? Filosofia, Sofia é conhecimento e filosofia é amante ou amigo, tá? Então, esse conhecimento vinha da filosofia, dos filósofos, que eram os amantes do conhecimento, eram as pessoas que eram íntimos do conhecimento. Eles sabiam de muita coisa e queriam aplicar aquelas coisas na natureza, nas coisas que eles viviam, certo? Aí depois você vai ter ramos da filosofia mais elaborados, como a matemática, tá? E aí você vai ter os matemáticos. Você vai ter os pensadores da natureza, que eram chamados de filósofos naturais, tá? Que depois vão ser chamados de físicos. E por aí em diante, certo? E o Eratóstenes, que vai ser nosso personagem principal aqui na nossa primeira historinha, ele tinha posse de uma matemática já, que era a trigonometria, certo? Então ele sabia fazer relações trigonométricas, ou seja, ele olhava um triângulo, né, professor? Não é uma coisa. Ele pegava um triângulo, ele olhava um triângulo, ele sabia que esse aqui é um triângulo retângulo, ele sabia que esse aqui era um ângulo alfa. Se esse triângulo tivesse lados ABC, ele sabia a relação de seno de alfa e cosseno de alfa. Ele sabia relacionar esses senos e cossenos com os lados desse triângulo, né? O seno, por exemplo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E com posse dessa matemática, o Eratóstenes ele vai tentar descobrir qual seria o raio da Terra. Ou seja, a distância do centro da Terra até a sua borda. E aí você já deve ter uma conclusão. Se ele queria calcular o raio da Terra, Eratóstenes já sabia que a Terra era redonda. Já sabia que a Terra tinha um volume de uma esfera. Ou seja, era redonda. Porque só coisas redondas têm raio, né? Então isso já não era um problema para os gregos, tá? Os gregos, desde antigamente, o Eratóstenes, ele vai fazer essas contas em 300 a.C. Então desde essa época, já era normal pensar que a Terra era redonda, tá? A galera já não tinha problema com Terra plana. Era normal para eles pensar que a Terra era redonda, porque era óbvio. Se todos os corpos celestes eram redondos, por que a Terra seria diferente? Né? Então Eratóstenes ele vai fazer um cálculo para saber qual é o raio da Terra. Certo? Ele tinha essa curiosidade, vamos dizer assim. Então olha o que o moço vai pensar. Tá? Eratóstenes ele tinha uma informação bem valiosa. Certo? Vamos começar aqui então a nossa brincadeira. Obrigado, Alex.
Eratosthenes sabia que a Terra era redonda. Pronto. E ele sabia o seguinte: em determinado período do ano, em uma cidade chamada Siena, tá? Em uma determinada cidade chamada Siena, ela tinha um poço, essa cidade, tá? Ela tinha um poço. E em determinada região, em determinado período do ano, o sol nesse poço entrava de forma retilínea. Ou seja, a luz entrava no poço, que você poderia botar sua cabeça no poço e ver a água lá no fundo, que o sol iluminava. Era como se a luz solar ela entrasse de forma bem retilínea aqui, ó, no poço. Aqui é como se aqui fosse o poço, tá? Lembrando aqui, ó, toda a representação que eu vou fazer aqui, ela é exagerada, tá? É para vocês visualizarem melhor, certo? Porque aqui não dá para fazer umas curvas real não, tá? Porque a Terra é gigantesca, o poço é muito pequeno. Mas vamos supor que aqui é o poço, ó. Aqui é o fundo do poço, certo? Ó. Essa visão, gente, é uma visão de lado, tá? A gente tem uma visão mais panorâmica, mas eu estou trazendo de lado tudo, certo? É como se eu pegasse a Terra e cortasse ela bem no meio, assim, ó. A banda da Terra e visse o poço aqui de lado. Então aqui está o fundo do poço é bem aqui, ó. E aí, o Eratosthenes, ele sabia que numa determinada região, uma determinada período do ano, a luz incidia de forma perpendicular, ó, reta, no poço, de modo que você poderia botar sua cabeça lá no poço, lá no buraco do poço, e você conseguiria ver a água lá no fundo, porque a luz iluminava, ok? Ou seja, o Eratosthenes sabia que a luz ela fazia um ângulo de 0 graus com o poço, ou seja, a luz fazia isso, ó. Beleza, essa é a informação valiosa, tá? Que região do ano, que período do ano era esse? Era Então, num solstício de verão, o Eratosthenes sabia que em Siena fazia-se esse fenômeno, certo? Mas só que o Eratosthenes, ele não morava em Siena. Ele morava em outra região, chamada Cirene, certo? Que era um pouco mais para cima aqui do lugar onde ele morava, do lugar onde tinha esse fenômeno. Então o Eratosthenes ele pensou: será que acontece esse mesmo fenômeno na minha cidade, em Cirene? E ele foi fazer isso, né? Logicamente que ele não foi cavar um poço. Né? Seria demais ele cavar um poço só para ver se acontecia. Ele foi mais inteligente. Ele pegou um pedaço de pau e colocou o pedaço de pau enfiado na terra, tá? Então ele pegou um pedaço de pau e enfiou o pedaço de pau na terra. Tá aqui, ó. Lembrando novamente, tudo que eu desenho aqui é fora de escala, tá? Então ele pegou um pedaço de pau e enfiou na terra. Pra ver se... né? Como é que a luz iria. Se ia ser o mesmo fenômeno ou não. O que aconteceu é o seguinte. Se a luz viesse de forma perpendicular ao pau, que ele fincou, ou seja, se a luz viesse assim, ó, você concorda que não faria sombra no pau. Né? Porque a luz está batendo diretamente no pau, né? Nesse pedaço de madeira que ele colocou, que não faria sombra nenhuma. Só que não. O que ele observou foi o seguinte, que fazia uma sombra nessa região. Por quê? Porque a luz solar ela vinha da mesma forma que ela vinha no poço. Ou seja, ela vinha assim, ó, de forma retilínea a esse pedaço de pau, de forma que fazia uma sombra aqui atrás, ó. Certo? Porque esse objeto está tampando a luz solar, né? A luz está batendo aqui, o objeto está tampando. Então, aqui vai fazer uma sombra, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Acho que sim. Não é difícil muito de imaginar, não. Você pegar um pedaço de pau assim, colocar uma lanterna, você vê que atrás do pedaço de pau tem uma sombra. Porque o pau está tampando a luminosidade.
Foi basicamente isso que o Eratosthenes pensou. Ora, está fazendo uma sombra nessa região. Então a luz, ela deve estar se comportando da mesma maneira que lá. Só que lá o poço está perpendicular. Aqui o pau não, aqui o pau deve estar um pouco inclinado. Certo? E aí o que o Aristóteles pensou? Então deve ter alguma relação entre essas inclinações. Ora, se eu colocar o pau de um jeito, vai ter sombra. Se eu colocar de outro, não vai ter sombra. Certo? E aí o que o Aristóteles pensou? Ele pensou o seguinte, olha só a sacada do gênio. Tá? Ele pensou que o poço seria como se fosse uma extensão do raio da Terra. Ó, o raio da Terra tá aqui, ó. É daqui até a borda, né? Ele pensou o seguinte, ora, então o poço é como se fosse um pedaço do raio da Terra. Só que um pedaço bem pequeno, né? Bem pequeno. Então ele pensou o seguinte, ora, ele conhecendo já as regras de trigonometria. E existe uma regra, meus senhores, não sei se vocês conhecem, senhores e senhoras, que é o seguinte, ó. Se você tem duas retas e essas retas forem cortadas por uma reta atravessando bem no meio dessas duas retas paralelas, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser o mesmo ângulo desse aqui. Não sei se vocês sabem dessa regra. Alguém sabia? Alguém não sabia? Falem aí. Sabia, professor. Mas eu achava que era esse outro ângulo. Não esse, né, na verdade. Esse aqui? Tipo, não. O que fica do outro lado. Não, esse daí não. O outro. Esse? Era. Também. Porque esse aqui Porra. é igual a esse. Esse é igual a esse. Logo esse vai ser igual a esse. Tudo é igual, basicamente, se você fizer essa brincadeira. Isso aqui, pra quem quiser ver, tá? Eu não vou me aprofundar, só se vocês quiserem. Eu posso até fazer uma aula de trigonometria pra vocês. É ângulo. São ângulos alternos internos, certo? São ângulos alternos internos. Então, se você tem essa configuraçãozinha aqui, ó, certo? Você vai ter essa configuração de ângulos iguais. Então, Aristóteles já sabia disso, tá? Porque isso aí já era conhecimento muito antigo, ok? Existe outra regra, que é a seguinte. Se a diferença entre as retas paralelas forem muito grandes, ou seja, se você tem uma paralela aqui, ó, muito distante da outra paralela, tá? Ou seja, se for da distância de duas cidades, tá? Aí você já deve estar pensando, né? Aqui é uma cidade, aqui é outra. Se for muito distante, se você fizer essa mesma brincadeira e passar uma reta aqui, ó, tá? Você vai ter o seguinte, que esse ângulo de fora aqui, ó, deixa eu ver. Esse ângulo de fora aqui, ó, ele vai ser idêntico a esse ângulo de dentro. Idêntico. Certo? Então, o que o Aristóteles pensou, sabendo dessa propriedade, tá? Ele pensou o seguinte, ó. Ora, eu vou calcular o ângulo que a luz faz com a estaca. Esse ângulo bem aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui de uma forma melhor. Esse ângulo aqui, ó. Eu vou calcular esse ângulo bem aqui.
Por quê? Por que eu vou calcular? Porque eu sei dessa propriedade aqui, ó. Se daqui para cá é o raio da Terra, e o que é o raio da Terra? É a distância do centro até a borda. Então, se isso aqui é o raio da Terra, eu também posso dizer que daqui para cá, ó, também é o raio da Terra. Não sei se vocês concordam. Se daqui para cá é o raio da Terra, daqui para cá também será o raio da Terra. Porque o raio da Terra é o centro da Terra até a borda. Essa distância. Ora, está aqui o centro até a borda. Está aqui o centro até a borda. Então aqui são dois raios da Terra. E aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ser um ângulo qualquer aí. Um ângulo θ qualquer. Certo? Só que a gente acabou de ver uma propriedade, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar a propriedade aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Olha só, duas retas atravessadas por uma reta. Então nós temos o que, ó? Esse raio aqui, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Ou seja, eu posso chamar esse cara aqui de θ também. Então Aristóteles ele já sabia o seguinte: se ele calculasse o ângulo que o Sol faz com a arte que ele colocou, o pedaço de pau, se ele calcular esse ângulo, ele já tem essa diferença de ângulo, essa diferença aqui, ó, esse ângulo aqui, entre os dois raios da Terra. E ele calculou, tá? Ele chegou lá, fez lá com as réguazinhas dele e tal. E ele chegou que esse ângulo aqui é de aproximadamente 7,2 graus, tá? 7,2 graus. Então, o que é que o Aristóteles pensou? Aí eu tenho que fazer outro desenho aqui, ó. Ele pensou o seguinte: tá aqui a Terra. Aqui está o primeiro raio. Aqui está o segundo raio. 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 Né? Eu vou chamar até de Rzão aqui. Rzão. Aqui está θ. Esse θ aqui, como ele é igual a esse cara, ele vai ter o mesmo valor. 7,2. E aí o que acontece? Ele também sabia qual era a distância entre essa cidade e essa cidade. Entre Cirene e Siena. Ele sabia exatamente a distância. Que era isso aqui, ó. Ele sabia exatamente a distância. Tá? Era a distância de 5.000 estádios. Beleza? 5.000 estádios. Então, o que ele pensou? Ora, se eu tenho esse ângulo de 7,2 e ele corresponde a 5.000 estádios, o ângulo de 360, que é a volta completa, ó, ele corresponde a quantos estádios? Olha a pergunta. Se 5.000 estádios corresponde a 7,2 graus, quantos estádios corresponde ao ângulo
de 360, que é a volta completa? Ora, se eu der uma volta completa, eu vou percorrer toda a circunferência, concorda? Sim ou não? Vamos lá, voz de vocês. Sim, professor. Se eu caminhar toda a Terra, eu vou percorrer a circunferência. A pergunta é, quanto equivale a circunferência da Terra? Fórmula, lembra da fórmula? Circunferência é igual a quem? 2π raio. Circunferência é igual a 2 vezes pi. 2 vezes π raio. Então, o x vai ser 2 vezes o π vezes o raio. É só resolver essa regra de 3 agora. Lembra como é que resolve a regra de 3? Vamos lá. Meio pelos Muito extremos, difícil. né? Muito difícil, né? Meio pelos extremos fica como? Fica, ó, 2 vezes π vezes r vezes 7,2 igual a 5.000 estádios vezes 360. Eu quero saber quem mesmo? Eu quero saber o Raio. Raio. Então, eu vou passar tudo que for pra cá, que não seja o raio, eu vou passar pro outro lado, tá? Ó, o 2 está multiplicando, passa, dividindo. O pi está multiplicando, passa, dividindo. O 7,2 está multiplicando, passa, dividindo. Então, o raio vai ficar assim, ó. 5.000 estádios vezes 360 dividido por 2 vezes π vezes 7,2. Tudo dividindo. Eu quero que algum dos meus anjinhos faça essa conta pra mim. Vamos lá. E aí deu quanto? Eu tô deitado e tentei fazer na calculadora, mas a calculadora simplesmente morreu. Eita, João, bora lá. Alguém tem a calculadora viva aí? E fica 5.000 vezes 360, 2 vezes 3,14. Obrigado. Ah, No final a calculadora sofre, ela não consegue dar um resultado exato. Ficou 6.250.000 dividido por 157. Que é isso, cara? Não pode não. Hã? Não é isso não. Pois é, dividido por 157. Eu não tô entendendo isso aqui também não. Vamos lá, minha gente. Ó, 5.000 Uhum. vezes 360. Dá isso aqui, né? Hum. Dividido por 2, dividido por π, dividido por 7,2. Resposta é 39,788. Ok? Ah, Aham, você tava Não, é que aqui- multiplicando. Você tava fazendo isso aqui, ó. como assim? Você
tá fazendo 5.000 vezes 360 vezes. Só pode. Não, eu tô vendo aqui. É por causa que essa é a solução direta. E tem embaixo aqui, formulário alternativo. Aí deu 39.808. 39.808, É próximo, pelo menos. né? Uhum. Então esse aqui foi o raio da Terra, tá? Ele achou esse resposta, estádios. A pergunta é: o que de acha um estádio? Alguém sabe quanto é que vale um estádio? Não. Pois Não é, faço ideia. nem eu, tá? O que acontece é o seguinte: na época tinham 2 estádios, certo? E ninguém sabe qual foi o que o Aristóteles pegou. Existia o primeiro estádio, que era o estádio do Egito, certo? Ele tinha uma largura de 157 metros. E tinha outro estádio, que era o Estádio Olímpico em Roma, que tinha 185 metros. Ok? Então não se sabia. Então a gente faz conta com os dois, tá? Ó, se a gente usar o estádio egípcio, o raio vai ser 157 vezes 39.808, certo? Uhum. Vai dar quanto isso aí? De novo aí, calculadoras. Vezes 157. 39.857. 6.249.000. 6.249.856. 856. É isso? Né? Metros. Ok? Ou também posso colocar na forma de quilômetros. Certo? Que eu sumo com os 3 últimos aqui. Coloco 6.249.876 quilômetros. Ou eu posso fazer um arredondamento, tá? Eu arredondo 0,876, eu arredondo para 1. E aí eu somo esse 1 bem aqui. Então vai ficar 6.250 quilômetros, tá? Então se ele tiver usado o estado do Egito, o raio da Terra teria 6.250 quilômetros. Se ele usar o estado olímpico, seria que o raio é 185 vezes 39.808. Dá quanto? 7 milhões 7. 364. 480. 400 480. metros. Mesma coisa. Isso. Eu vou botar aqui a vírgula aqui, ó, para assumir com esses caras e transformar em quilômetro, tá? 7.364,480, ó. Eu transformei esses 480 em vírgula 480. Então, eu tenho que posso fazer isso, quilômetro, tá? Como é que eu não posso arredondar, né? Porque é 4, e 4 não é redonda, né? Só se for acima de 5. Então eu posso escrever de forma mais simplificada 7.364 quilômetros. Tudo bem? Então aqui são as duas respostas de Aristóteles. Ou 7.364 ou 6.250 quilômetros. A pergunta é: atualmente, qual é o raio da Terra? Alguém sabe? Exatamente? O raio da Terra, exatamente, é esse valor aqui, ó. Calculado com lasers, tá? Lasers de precisão e tal. É 6.385 quilômetros. Ou Cheguei seja, quase. o Aristóteles, ele chegou muito perto. Só fazendo conta de bodegueiro e usando pedaço de pau, poço e o sol.
ele chegou a um Professor, valor... Oi. a minha única pergunta seria quantas vezes ele fez isso? Porque, tipo, pra fazer isso tudo, com certeza levou tempo. Aí, tipo, a Terra não vai ficar parada até ele fazer a conta. Então, tipo, quantas vezes será que ele deve ter feito? É o seguinte... No mínimo, 2 solstícios. Porque assim, ele teria que ter percebido esse fenômeno do poço. E aí, tipo assim, ele percebeu, já tinha passado, né? Então ele já pode ter se planejado. Só que acontece o seguinte, ele demorou muito tempo para fazer isso. Porque ele tinha que saber quando é que era o solstício. Coitado. Não tinha calendário na época. Lembra? Antes de Cristo. O calendário só foi ser inventado lá pelos romanos, depois de Cristo, lá pelos... Então não tinha, ele não sabia. Ele tinha que saber pela posição do Sol quando iria ter um solstício. Então ele tinha que ficar, passou muito tempo, até ele perceber o padrão do Sol. Quando ele percebeu o padrão do Sol, aí ele teve certeza. Porque assim, a distância é de 5.000 estádios. Se calcular aí, 5.000 vezes 177. 5.000 vezes 177, dá quanto? Que é a distância entre as duas cidades. Olha só aqui a distância entre as cidades. 785 quilômetros. Era maior que a distância para Teresina. Mil vezes mais. Maior que a distância para Brasília. Maior que a distância para São Paulo, eu acho. Ou seja, ele não tinha celular para mandar um zap pro amigo dele lá. Ó, começou aqui, ó. Entrou no poço a luz. Pode começar a fazer a medição. Não. Ele tinha que saber do momento em que o Sol estaria em solstício lá para começar a medir o raio, o ângulozinho, né? Ele queria medir o ângulo. Depois que ele medisse o ângulo, pronto. Era só fazer a relação. Era só fazer a regra de 3 e achar o valor. E assim o Eratóstenes ele errou por muito pouco, tá? O raio da Terra, certo? Foi muito bonito, tá? Essa conta eu acho bonita. Agora eu vou parar por aqui a primeira parte. A gente vai continuar para calcular o tamanho da Lua, certo?